No vídeo de hoje eu vou gerar HTML a partir de JavaScript e vou usar recursos avançados do JavaScript para isso. No entanto, eu estou construindo esse vídeo mesmo para pessoas que não tenham absolutamente nenhum conhecimento de HTML, de programação, de nada. Eu vou trabalhar diretamente no navegador, eu vou usar apenas o que nós temos aqui no navegador para mostrar alguns recursos, tanto básicos quanto avançados, usando HTML e JavaScript. Se você não tem nenhum conhecimento, você tem aqui uma ótima oportunidade de praticar programação e fazer algumas coisas interessantes que você vai conseguir fazer e reproduzir o que eu estou fazendo e a partir daí ir praticando. Se você já tem um conhecimento de JavaScript, de HTML, ainda assim eu acredito que esse curso pode ser bem interessante para você, porque ele vai realmente mostrar como, usando paradigma funcional, usando recursos avançados do JavaScript, pegar qualquer estrutura de dados de dentro do JavaScript e colocar em qualquer parte de uma página HTML, inserir dentro dela, gerar HTML e com isso tornar mais dinâmico um site ou colocar uma informação do JavaScript dentro de uma parte de algum site. Ou seja, um recurso que vai ser útil tanto para quem já tem um conhecimento básico de HTML, de JavaScript, de construção de sites, de construção de aplicações, quanto para quem não tem absolutamente nenhum conhecimento. Pelo menos esse é o meu objetivo. Antes de continuar, não esqueça, se você gostou, ou se você gostar em algum momento, ou sentir que está inspirado em algum momento, curta, inscreva-se, marque o sininho, porque a gente busca toda semana, às vezes várias vezes na semana, produzir vídeos de programação e isso ajuda a divulgar nosso canal. Também temos, isso aqui na verdade, não pensem que isso aqui é por puro altruísmo, na verdade eu busco mostrar um pouco da nossa didática, do nosso modelo de ensino, para que você se interesse pelos nossos cursos. Nos comentários nós temos um e-book gratuito e informações de contato conosco. Nós temos conteúdos de lógica de programação, e quando eu falo de lógica de programação, eu falo de lógica de programação no paradigma procedural, funcional, orientado a objetos e vários outros. Nós temos cursos de desenvolvimento front-end, desenvolvimento Java, desenvolvimento full stack, além de diversos cursos de Python, PHP, etc. Então, se você tem interesse em entrar ou se aprofundar na área de programação, vale a pena conferir também os nossos cursos. Eles seguem a lógica didática, o modelo de ensino do que eu vou mostrar aqui. Então, o que eu vou mostrar aqui? Eu vou mostrar o seguinte. Estamos no navegador Chrome, perfeito? Eu digito aqui about, blank. Veja, a forma como eu faço aqui é com a ideia de que você assista esse vídeo, pode ir pausando e faça a mesma coisa que eu estou fazendo. Você pode, inclusive, assistir o vídeo, abrir uma janela com o Chrome, digitar as mesmas coisas que eu digito. Então, você vai estar vendo o código funcionando. E, claro, você vai, eu fiz isso. Bom, então eu posso, se eu mudar aqui, se eu mudar ali, você pode ir praticando, mexendo, para adquirir mais familiaridade. Não só repetir como um robô que eu faço, mas também ir trabalhando em cima disso. Mas aqui você repete como um robô. About, blank. Enter. Trouxe uma página em branco. Botão direito, inspecionar. Abre uma janela. Console. É aqui que nós vamos fazer o console. O que nós temos? No lado esquerdo é a nossa página HTML, certo? É a página que você está vendo aqui. Eu posso aumentar, diminuir, posso fechar isso aqui. E do lado direito nós temos o nosso console JavaScript. Aqui serve para testar algumas informações. Isso aqui é usado pelo programador. Ele abre o console para ver uma variável, ver uma informação, mas também você pode usar para criar pequenos testes, para praticar um pouco de programação. Depois, se você está bem no início, depois você pode abrir um arquivo, usar um editor, criar uma página HTML e colocar esses códigos lá dentro. Mas aqui nós estamos apenas para mostrar, para praticar. Então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é usar o JavaScript, que é uma linguagem de programação, para escrever códigos na nossa página HTML. Uma página HTML, muitas vezes, ela já vem com todos os textos em HTML. Você abriu um arquivo, ou você acessou um servidor, veio uma página HTML. Mas além daquilo tudo que já vem pronto, com o JavaScript, que é a linguagem de programação, você pode alterar ou escrever nessa página. Então, o nosso vídeo de hoje é para isso. Nós vamos escrever com JavaScript na página HTML. No caso, numa página em branco, que está aqui, mas poderia ser uma página que já tivesse coisas. E você vai escrever por cima, alterando, editando, etc. E o que nós vamos começar? Com Olá Mundo, nosso primeiro programa. Olha só. Isso aqui, primeiro, isso aqui é JavaScript, certo? Eu posso, por exemplo, escrever alert, Olá Mundo. Essa é uma chamada de uma função alert. Ele exibe
uma janela Olá Mundo. Isso é o JavaScript, eu posso fazer programa JavaScript aqui. Eu posso acessar o documento. Document é o documento HTML. Olha só, quando eu digito document, está aqui, viu que mudou a cor aqui? É porque esse é o documento. Quem sabe um pouco de HTML sabe que o documento tem um corpo. Então eu boto document.body e é o corpo do documento. E neste corpo eu vou escrever um HTML. Para isso eu uso uma coisa chamada inner HTML. Então, quando eu digitar document.body.innerHTML igual a alguma coisa, eu estou colocando neste elemento, no HTML do corpo do documento, eu estou escrevendo alguma coisa. Eu vou escrever, por exemplo, Olá Mundo. E ele escreveu Olá Mundo aqui. Então, aprendemos o primeiro passinho de como escrever alguma coisa num documento HTML. Eu posso escrever Olá. Ele vai escrever Olá. Eu estou substituindo o que está aqui por isso aqui. Se eu digitar apenas document.body.innerHTML, ele me diz Olá. Quer dizer, o que tem dentro do HTML, innerHTML, dentro do HTML, do corpo, do documento, é a string Olá. Se eu der alert, aqui eu estou marcando, Ctrl C, Ctrl V, mas eu poderia ter digitado também, alert document.body.innerHTML, ele me exibe. Olá. Então, estou escrevendo num HTML. Bom, nesse HTML a gente pode colocar comandos HTML, certo? Aqui por enquanto é só um texto vazio. Olá. Na verdade, se você for aqui, botão direito, inspecionar e for para Elements, se eu for olhar o que nós temos aqui, você vai ver que está aqui o Olá. Mas eu posso, por exemplo, colocar igual a, abre aspas, H1. H1 é um título 1, é um título que vai aparecer com uma letra grande nesse HTML, por padrão. Olá Mundo, barra H1. O HTML usa tudo isso aqui, esses tags que se chama. Entre menor e maior, tu dá o tag, e entre menor e maior tu dá o barra e o tag. Quer dizer que tudo isso aqui é o H1. Ficou bem grande? Pode ser um título um pouco menor, H2. Pode ser um parágrafo, parágrafo é P. Ó, estamos vendo alguma coisa de HTML, parágrafo. Pode ser itálico. Pode ter um tag dentro da outra. Eu posso, por exemplo, botar I, barra I, e é itálico. Então, eu criei um parágrafo, Olá Mundo. Dentro desse parágrafo tem um itálico, Olá. Olá Mundo, e o Olá ficou em itálico. Se eu for olhar aqui elementos, vocês vão ver aqui. Opa, fiquei errado na flechinha. Abriu, ó, o P, e dentro do P tem o I com o Olá e Mundo. Certo? Tudo isso faz parte da tag parágrafo. Então, estamos escrevendo HTML dentro do coisa. Tudo bem, mas eu só estou colocando uma string. Eu poderia colocar algum tipo de dado. Primeiro, eu vou fazer uma coisa muito simples. Eu vou criar uma variável que diz Olá Mundo. E eu vou colocar dentro do HTML esta variável. Então, let cria uma variável. Let mensagem é igual a Olá Mundo. Mensagem, então, é Olá Mundo. Alert mensagem, Olá Mundo. Então, document.body.inner.html igual a mensagem. Ele colocou o Olá Mundo. Agora, sem itálico, sem nada, ele simplesmente colocou Olá Mundo. Pois bem, mas vamos começar a entrar nas partes interessantes agora. Eu posso ter uma coisa que é um array de coisas. Por exemplo, um array serve para colocar vários números, várias strings. Então, nós vamos criar um array. Let array1 é igual, e ele vai ter vários elementos. Ele vai ter o Olá Mundo teste, por exemplo. Coloquei 3 elementos. Se eu for olhar array1 agora, não é uma string, são 3 elementos, tanto que ele abre aqui o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2. Olá, mundo, teste. É um array, ele tem vários elementos. No caso, olá, mundo, teste.
Se você estudar lógica de função, se você estudar JavaScript, você vai ver que existem milhares de coisas que você pode fazer. Você pode inserir elementos, tirar elementos, inverter elementos, fazer um monte de coisa. Tem um monte de recursos. Nós só vamos ver aquilo que nós vamos usar aqui para colocar estas informações aqui. Por exemplo, eu poderia querer colocar o olá aqui. O olá é o array1. É o array1 de 0. Este é o olá. Array1 de 1 é o mundo. Então, se eu escrever document.body.inner HTML igual a array1 de 0, ele exibe olá. Se eu colocar de 1, ele exibe mundo. Se eu colocar de 2, ele exibe teste. E se eu colocar de array1, o que vai acontecer? Ele colocou olá, vírgula, mundo, vírgula, teste. Por que ele colocou olá, vírgula, mundo, vírgula, teste? Porque ele recebeu um array e ele teve que transformar numa string. E por padrão, quando ele pega um array no JavaScript e tem que transformar numa string, ele pega todos os elementos, vírgula, o outro elemento. Ele também precisa transformar numa string se eu der um alert. Alert array1. Mesma coisa, olá, vírgula, mundo, vírgula, teste. Na verdade, ele implicitamente, ou seja, sem eu precisar dizer, ele fez uma coisa chamada array1.join. Array1.join faz exatamente isso. Ele transforma o array, array1 é isso aqui, mas array1.join é isso aqui, olá, vírgula, mundo, vírgula, teste. Se eu der alert array1.join, ele vai exibir isso aqui. Isso vale a pena vocês, à medida que, como eu estou botando muita coisa, vocês podem, de novo, pausar e fazer vocês. Criem um array. Vamos ver se você consegue fazer, olhar aqui em cima. Como é que eu criei o array mesmo? Aqui. Vai ali, dá uma pausa, cria um array com outras strings, com outros elementos. E depois faz o array1.join, para ver como funciona. Faz o document.body.html igual a array1, para vocês estarem dominando isso. Pois bem, mas digamos que eu não queria, né? Eu quero olá, espaço, mundo, espaço, teste. Olha só, array1.join coloca vírgula. Mas eu posso colocar aqui qualquer coisa. Posso colocar vírgula, eu posso não deixar nada, e ele deixa tudo grudado. Eu posso botar um espaço, eu posso botar um hífen. Ó, se eu fizer array1.join, o if, ele pega todos os elementos e junta numa string, colocando entre cada elemento e o próximo um if. Então, vamos usar isso para, a partir de um array, gerar uma estrutura e criar um HTML. Vamos primeiro fazer manualmente, olha só, document.body.inner HTML. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar mais um pouco de HTML. Eu vou mostrar também mais uma coisa do JavaScript. Eu posso criar uma string com aspas duplas, certo? Teste, tá? Ok, teste. Posso criar ela com aspas simples, certo? Teste. E eu posso usar com a crase, tá? A crase tem uma vantagem, tem algumas vantagens. Uma delas é que a crase permite você colocar espaço. Como é que eu coloquei o espaço e não executou direto? Eu apertei Shift Enter. Eu apertei Shift Enter para ele descer para a próxima linha, porque ele está no console. Toda vez que eu dou um Enter, ele executa. Então, o Shift Enter, ele vai para a próxima linha. Então, eu posso... A crase me permite colocar várias linhas de texto e ele aceita como uma string só. Ele coloca esse /n, que quer dizer nova linha. Nos outros não aceita. Se eu for tentar, por exemplo, teste 2, ó, já podem ver até que já deu até uma cor diferente o teste 2. Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar que continua numa próxima string. Então o crase é bem melhor para isso, porque ele permite várias linhas. Tá, mas para que isso? Por que eu estou falando sobre isso? Porque agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar mais um comando, mais duas tags do HTML. O L, que é Unordered List, uma lista não ordenada. Pode ser OL, que é uma lista ordenada. E cada item da lista é o LI. Então, o L, LI, barra LI, LI, barra LI, LI, barra LI, barra OL. O que eu fiz?
eu criei uma lista desses 3 elementos. Teste, teste 2, teste 3. Bom, mas o que eu quero chegar com isso? Eu quero começar a sofisticar um pouquinho aquele uso do join. Olha só, array1.join, olá, mundo teste. Se eu fizesse aqui /li, /li entre eles e li, observa o que eu estou fazendo. Olá, /li, li, mundo, /li, teste. Tá, é que está faltando as extremidades. Bom, mas eu posso juntar strings. Eu junto strings com o mais. Por exemplo, olá, mais, espaço, mais, mundo, ele me faz olá, mundo. Então, se eu fizer aqui o li, mais array join, mais /li, /l, ou seja, estou fazendo as extremidades, eu tenho o quê? Eu tenho a mesma coisa que aqui. Eu tenho o L, linha /li, li /li, li /li, /l. Então, eu poderia ter isso aqui, por exemplo, document.body.inner.html. Ó, olá, mundo teste. Eu comecei a construir um HTML a partir do meu array. Tá, tudo bem. De novo, dá uma pausada, pratique um pouco isso, vai lá, cria um array, coloca, constrói e tal. Só que assim, isso aqui, na verdade, nós ainda estamos na parte simples. E não é muito elegante fazer esse /li, li e tal. O ideal seria que a nossa estrutura já contivesse tudo que eu preciso em cada elemento, ficaria melhor. Seria uma coisa assim, seria muito interessante que eu tivesse li barra... Opa, foi para a direção errada. Que eu tivesse li barra li em cada elemento, que daí cada elemento é uma linha. Li, barra li, barra li, certo? Porque aí eu só precisava dar um join, array1.join, certo? Ou melhor ainda, com o espaço, tá? Olá, mundo teste. Então, se eu tivesse assim, eu poderia ter um document.body.inner.html é igual a o L mais array1.join mais /l, certo? Vamos dizer que o meu elemento, só para a gente mostrar aqui, fosse olá, mundo teste, vírgula, mais um, li, teste 2 /li. Tá ali. Olá, mundo, teste, teste 2. Então, se eu tivesse o meu array já formatadinho como HTML, eu poderia botar o document body inner HTML igual, sei lá, o início, as coisas, o meu array com o join e o final. Mas isso se o meu array viesse com elementos em HTML. Tá, tudo bem. Se tu tem os elementos lá como HTML, tu dá um join, junta tudo e exibe na tela. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar isso. De novo, pausa, executa, testa, mexe um pouco. Vocês podem levar 3, 4 vezes para o tempo desse vídeo para fazer, mas pratiquem, vão mexendo. Mas aqui vamos entrar agora no ponto sofisticado mesmo. Isso se o meu array 1 fosse assim. Mas o meu array não é em HTML, provavelmente. O meu array tem os dados em si. Talvez seja olá, olá, vírgula, mundo, vírgula, mundo 2, vírgula, Marte. Tudo bem, o meu array é isso. Ele não é a string HTML, ele é os dados. Talvez seja o nome, o telefone, o endereço, o e-mail. Ele vem com dados em si. Eu preciso ser capaz de transformar estes dados em HTML. E aí nós vamos entrar nas transformações de arrays. Olha só, array2.map. Sabe o que é o map? O map mapeia. O map, você pega, por exemplo, array2.map. Ele vai mapear esse array2 para um outro array. Certo? Então, o que eu quero é gerar um novo array que tenha li /li aqui, li /li aqui, li /li aqui, li /li aqui.
certo? Então, eu uso esse map. O map mapeia, transforma cada elemento de um array num outro elemento. Só que para isso, eu preciso do quê? Eu preciso ser capaz de passar para ele como é que eu quero que aconteça essa transformação. E aí vemos uma sintaxe toda especial do JavaScript, que aqui eu vou chamar uma função. A função que recebe uma coisa e devolve outra. Ela recebe cada elemento do array 2 e ela vai devolver um elemento que vai compor o array de resposta. Essas funções eu posso criar com o que se chama de uma arrow function, que eu coloco de um lado o que entra e de outro lado o que sai. Tá? Ok, pode parecer um pouco confuso, tem um monte de coisa para ver na sintaxe do arrow function, tem um monte de coisa para fazer na sintaxe do map. Sintaxe do arrow function, por exemplo, eu vou colocar aqui no final um vídeo só falando sobre o arrow function. Tudo que dá para fazer com o arrow function. O arrow function é uma forma de criar funções, dá para fazer um monte de coisa com ela. Mas aqui o que eu estou dizendo? Eu estou mapeando, eu estou gerando um novo array que para todo elemento, que vem do lado esquerdo, o elemento, devolve o próprio elemento. Tudo bem? Vamos ver, por exemplo, o que eu poderia fazer se fosse um array de números. Let A3 igual a 1,3,5. Eu poderia ter um A3.map elemento e vezes 2. Certo? Isso é o que faz o map. Ele pega cada elemento, vem aqui cada elemento, e aqui vem o retorno dele. E vezes 2, então eu tenho um array que é 1 vezes 2, 3 vezes 2, 5 vezes 2. Tá, mas o que isso me ajuda? Bom, mas eu não preciso só multiplicar. Eu posso ter, por exemplo, aqui, para cada elemento, olá, por exemplo. Eu não quero que o retorno seja olá. Eu quero que o retorno seja li mais o elemento mais o barra li. Certo? Eu fiz aquilo que eu queria. Agora eu poderia ter isso, botar document.body.inner.html é igual àquela lista mapeando .join espaço e claro, botar aqui o L mais isso mais barra o L. Certo? Eu peguei o meu array tem apenas, eu tenho Olá Mundo, Mundo 2 e Marte. Eu faço document body inner HTML é igual ao L mais eu faço o mapeamento, que não é diferente desse aqui, é que nem esse aqui. Eu fiz o mapeamento aqui fazendo do, você pode praticar um pouquinho isso, primeiro com números, para depois fazer com elementos. Eu fiz a mesma coisa, map, transformando cada elemento na string li com o elemento com barra li. Fiz o join, junto tudo e botei entre o L e barra o L. Eu fiz uma lista não ordenada com todos os elementos do meu array. Bom, tem muito mais coisa que pode se fazer a partir daí. Nós podemos criar estruturas mais complexas. Nós podemos criar uma tabela, por exemplo. No HTML, por exemplo, tabela se usa table, tr, td. Tudo bem, é só código HTML. Em vez de usar o L, tu já conhece, por isso que eu disse, de repente você já conhece um monte de HTML. De repente você já conhece um monte de HTML e você pode usar todas aquelas coisas do HTML aqui dentro, certo? Então eu estou dizendo que eu pego document, body, inner, HTML, corpo, o dentro do HTML do corpo, pego e posso pegar qualquer estrutura, por exemplo, um array do JavaScript e transformo no código HTML que eu quero colocar. O que eu vou mostrar mais? Eu vou mostrar que eu não preciso botar na página inteira, eu posso botar numa coisa específica da página. Vamos dizer, por exemplo, document.body.inner.html é igual, tá? Vou fazer assim até. Vamos botar P, um monte de coisa. Tá? Tem toda a tua página aqui. P, aqui que eu vou alterar, barra P, tá? P, mais um monte de coisa, certo? O que eu fiz aqui? Eu apenas fiz 3 parágrafos. Um monte de coisa, aqui eu vou alterar, um monte de coisa. E claro, de novo,
Para quem não conhece nada, tá ótimo. Fiz 3 parágrafos em HTML. Para quem já sabe criar site do que é jeito, isso aqui pode ser um site com bootstrap, com imagens, com animações, com milhares de coisas, certo? Então pode ser algo muito simples, como pode ser algo muito sofisticado. O que interessa é que eu vou agora pegar esse segundo parágrafo e eu vou colocar uma coisa. Quem conhece HTML sabe que é o identificador. Eu vou dizer que este identificador é, por exemplo, a área que a gente quer mexer. O que seria, por exemplo, área dinâmica? Tudo bem, pode ser área dinâmica. Certo? Então essa é a área dinâmica. Não mudou nada? Claro que não mudou nada. Só que agora este parágrafo é nossa área dinâmica. Bom, e aí eu tenho o seguinte, document.body é isso aqui. Observa, get element by id. Isso aqui vocês têm que escrever várias vezes para pegar bem. Get element com E maiúsculo, by com B maiúsculo, id com I maiúsculo, D não. Qual ID? Qual identificador? Área dinâmica. Olha só, doc get element by id, área dinâmica. É essa área aqui, não é o todo, é só esta área aqui que eu vou editar. Document get element by id me pega a área daquele id. Eu posso vir aqui, por exemplo, e escrever inner HTML igual a olá mundo. Eu alterei só aquele pedacinho do meu HTML. Olha só que interessante. Significa que se eu pegar agora aquela minha estrutura lá, eu estou marcando, Ctrl C, desço, e agora eu digo que esta parte vai receber aquela lista. Olha a bobagem que eu fiz, né? Aqui, ó, eu botei document, não tem esse document body inner HTML. Foi bobagem minha. Document get element ID inner HTML, ó, isto aqui recebe isto aqui. Eu copiei errado antes. Estão vendo? Apenas aquela área recebeu uma estrutura de dados que tinha um array com olá, mundo, mundo 2, Marte, e transformou numa estrutura e colocou aqui. Isso pode ser feito, inclusive, com estruturas muito mais complexas. E é assim que a gente gera códigos HTML sofisticados a partir de estruturas de dados sofisticadas. Agora, como assim, o plus eu vou mostrar com uma estrutura de dados um pouco mais sofisticada. Só para vocês verem, para vocês, depois que dominarem tudo que viram até agora, eventualmente pegarem isso aí. Por exemplo, às vezes você recebe uma série de dados de um banco de dados. Ou o usuário preencheu num formulário. Você tem uma estrutura complexa, por exemplo, um cadastro. Vamos dizer apenas um cadastro de nomes e notas. Eu vou fazer um relatório do nome de todos os alunos e a nota que eles tiraram na prova. Isso vai aparecer dentro da minha página, num cantinho lá, a lista deles. Ou o preço do dólar, ou qualquer outra coisa. Então eu vou criar agora, isso aqui é o plus. Isso aqui, primeiro domine bem tudo que a gente viu agora, mas eu vou dizer que eu tenho um array, um cadastro, é igual, tudo bem, é um array, vários elementos. Tá, agora, estes elementos vão ser no que se chama de um objeto literal em JavaScript. Porque um objeto literal permite uma coisa mais sofisticada. Nome, Rodrigo, nota, 10, tá? Vamos fazer uns 3. Ó, nome, Pedro, nota, 9, nome, Maria, nota, 10, por exemplo. Tá? Isso aqui é uma estrutura que muitas vezes você recebe de uma API, do banco de dados, etc., que tem um monte de informações. Aqui no caso, cadastro é um array de 3 elementos, mas cada um dos elementos tem um nome e uma nota. Então, por exemplo, cadastro 0 tem um nome e nota. Cadastro 0.nome é Rodrigo, cadastro 0.nota é 10. Então você pode criar a estrutura que quiser. Tem nome, endereço, e-mail, telefone. Se eu tivesse colocado aqui nome, nota, e-mail, vírgula, e-mail, 2 pontos tal, vírgula, endereço, 2 pontos tal, eu poderia ter qualquer informação, certo? Então isso é uma informação complexa. Tudo bem. Agora nós vamos, por exemplo, fazer o seguinte: cadastro.map e flash. Então, temos o nosso, cada um deles, certo? Eu vou ter, por exemplo, li
mais o e.nome mais tracinho mais o e.nota mais barra li. Faltou aqui, certo? Cada um virou o Rodrigo traço 10, Pedro traço 9, Maria traço 10. E poderia ser uma tabela, poderia ter mais coisas, né? Poderia ter o código HTML que eu quisesse aqui dentro. Então o que eu tenho agora? Olha só, isso significa que eu agora poderia vir naquele código lá que eu fiz, certo? Dogma HTML, a área dinâmica, o HTML dela, o L, mais cadastro, aquilo que eu fiz antes. Claro, faltou o join.join. E aqui está. Eu peguei uma estrutura de dados que tem N informações, peguei, coloquei dentro de uma área específica do meu site. Então eu uso document.getElementById do ID daquele elemento da minha página HTML. Coloquei naquele inner HTML o código HTML que eu quiser. Aqui a gente está usando um Basics, mas tu conhece muito HTML, tu pode fazer. Tu pode ter um código Bootstrap, tu pode ter o que quiser aqui dentro, mapeando o que quer que seja a minha estrutura de dados, transformando cada elemento da estrutura de dados no que é para ser o HTML daquela estrutura de dados, daquele dado. E gerando tudo isso e colocando aqui. Este código, isto aqui que nós vimos, nos permite pegar qualquer informação que está dentro do JavaScript, transformar para qualquer código HTML e colocar em qualquer lugar da nossa página. Então, se você não tem nenhum conhecimento, isso aqui serve para você ver tudo que é possível e ficar praticando um pouco. Bom, vou ficar usando isso, usando aquilo. Aí pode ver o nosso vídeo sobre a sintaxe do Arrow Function, depois continuar aprendendo novas coisas. Mas você já conhece HTML, já conhece JavaScript, com isso aqui tudo bom. Agora eu já sei como, muito facilmente, com um código muito curtinho, pegar a minha estrutura de JavaScript e jogar onde eu quiser no HTML. Esse é o nosso objetivo do vídeo de hoje. É um vídeo que eu tentei mostrar na prática uma série de conteúdos, alguns bem avançados, mas eu procurei mostrar de uma forma fácil, explicando passo a passo. É assim que nós fazemos também nos nossos cursos. Claro, os nossos cursos a gente começa mais beabá, bem no simples, mas a gente segue essa mesma ideia, ir ensinando HTML, JavaScript, PHP, Java, o que for, na prática, construindo códigos e aí construindo o seu conhecimento até você chegar no ponto de atingir o seu objetivo, que pode ser, inclusive, se tornar um desenvolvedor front-end ou full stack profissional. Claro que isso leva meses, anos, mas isso vai sendo construído aos poucos com uma didática desse tipo, trabalhando passo a passo, com coisas leves, divertidas, visuais, em que você faz, vê acontecer e vai aprendendo programação. Espero que tenha gostado. Aqui no final nós temos mais um vídeo que mostra mais a sintaxe daquele Arrow Function que a gente está usando aqui, mas a gente não falou muito sobre ele. Ó, é simplesmente aqui, flechinha, esse flechinha, a gente mostra aqui no final tudo que dá para fazer com o Arrow Function, e eu agradeço muito por ter nos assistido até aqui. Muito obrigado.